Fala personas, bem-vindos ao canal Ecos de Arte. Eu me chamo Cris Dortas e estamos reunidos para mais um Provocamentes, e dessa vez a provocada é maravilhosa. Vocês vão se surpreender com ela. Ela é mestre em psicologia social, é especialista em psicologia jurídica e sexualidade. Ela é professora, ela foi minha professora, o nome dela é Antônia. Antônia de quê? Diga pra nós. De La Cruz. De La Cruz, eu não queria falar errado, por isso que eu deixei ela falar. Porque dá uma trava, né? Seja bem-vinda, De La Cruz, ao nosso Provocamentes. Ela é maravilhosa. Vocês vão saber um pouquinho sobre ela aqui agora. Conte pra gente, já vamos começar. Quem é a Antônia De La Cruz? Conta pra gente. A Antônia De La Cruz, eu acho que é uma multiplicidade de Antônias. Eita! Porque, assim, são muitas Antônias. É aquela Antônia que é alegre, risonha, mas aquela Antônia também que fica puta da vida, com maior raiva, que também se aborrece. E é engraçado que muitos alunos, às vezes, quando... Professora, mas a senhora é tão meiga, é tão risonha, a senhora tá chateada, né? Porque, às vezes, se espantam. Por esse outro lado, eu acho que eu sou muitas pessoas, então eu sou aquela que sou acolhedora, gosto de me relacionar com as pessoas, então são muitas Antônias em mim. Eu costumo resumir dizendo assim, quer ver? Tem uma música, já que a gente está falando, né, com pessoas da área da música, né, que eu tenho em mim um Deus, um louco, um santo, o bem e o mal. Então tenho tudo. Eu sou tudo isso. E consegue equilibrar isso tudo? Ah, sim. Eu acho que exatamente quando você consegue enxergar que você é uma multiplicidade, você consegue equilibrar. O que você não consegue equilibrar é quando você não tem essa visão, essa clareza, né, de que você é muito, né, que nós somos múltiplos dentro da nossa existência. Somos muitos. Então você consegue equilibrar. Você sempre conseguiu ou foi ao longo da vida que você conseguiu? Não, ao longo da vida, né? Eu acho que a gente não consegue equilibrar de uma vez, né? Assim, você não consegue se ver numa totalidade o tempo inteiro. Então, terapia, o estudo mesmo da psicologia que vai te capacitando. Uma das teorias que eu estudei e que me capacita muito para isso foi a esquizoanálise, então saber a respeito. Esquizoanálise é uma abordagem da psicologia, hoje está sendo usada inclusive como psicologia dentro da clínica, é uma abordagem bem recente, mas que é bem legal, bem bacana. Eu acho que assim, estudar filosofia, que eu acho que é altamente importante, até para que você possa se questionar. Tem o teórico que o Foucault ele fala do cuidar de si, né? O que é o cuidar de si? É justamente ter esse conhecimento, saber quem você é e como você lida, estar no mundo, né? Então, cuidar de si é ter esse conhecimento, saber quem você é. Então, a partir desse conhecimento é que você vai conseguindo equilibrar. Mas nem sempre foi assim, né? Eu acho que a gente não nasce assim, a gente se torna isso, né? Então, esse equilíbrio ele vem com o tempo. Que bom que você conseguiu chegar a ele, ou está conseguindo, né? Porque sabe-se lá do amanhã. O amanhã a gente não sabe. A gente não sabe. Então, será que amanhã eu vou estar assim, né? Tão equilibrada, tomara né? que esteja, eu torço para isso. Que é melhor estar assim, né? Mas é o seguinte, conta pra gente um pouco da sua história até você se formar em psicóloga. Como é que foi aí o início da tua história? Porque a gente não sabe. Na realidade, assim, minha história era... Eu seguia muito o meu irmão, porque tudo que o meu irmão fazia. A diferença entre mim e o meu irmão é pouca, 1 ano e pouco. Então, era assim, eu seguia muito o que ele fazia. E aí, eu lembro quando nós fizemos prova, na época, o vestibular, ele estava tentando para medicina e queria também que eu tentasse para medicina. Mas só, eu não posso ver um sangue, uma agulha, eu fico tensa, eu fico nervosa, eu não consigo. E ele fez prova para medicina
E eu fiz para psicologia. Então foi muito engraçado que no dia, todo mundo pegando no jornal, porque antigamente era no jornal, que saía era bem diferente do que é agora. E ele procurando na medicina, ele encontrou o nome dele, pulava, vamos procurar o Senha Mania. E eu já procurava ele, que é isso daí não é, tu não tá vendo que não é de... Aí eu falei assim, eu não fiz pra medicina, eu fiz pra psicologia. Então foi, naquele momento, assim, foi um choque. Pra família, inclusive, porque ninguém tá esperando eu ir pra outra área, senão continuar seguindo. E aí eu passei pra psicologia e... primeiro eu... Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu estava... Ih, caraca. Não lembro. E eu acho que os 20, sei lá, antes, uns 20 anos, mais ou menos. 19, por aí. Foi entre 19 e 20 anos que eu fui fazer psicologia. E foram 5 anos, eu cursei psicologia na Universidade da Gama Filho. Então, era uma faculdade bem legal. Mas, inicialmente, eu não passei para lá, eu tinha passado para em Niterói, a Faculdade Federal de Niterói. Eu tinha passado para lá, porque na época era SESI Gran Rio, não era dessa maneira. A gente fazia prova e aí, né? E eu tinha passado para lá para o primeiro bimestre, mas aí a família achou melhor que eu ficasse na Gama Filho para o segundo semestre. Né, que já não era mais no primeiro, era no segundo semestre para eu ir para Gama Filho, que era mais perto de casa, que Niterói era muito longe, enfim, e eu fui. E fiz lá 5 anos de faculdade na Gama Filho, foi muito boa a faculdade, então ela tinha, assim, todos os recursos para nós, né, para os alunos, então foi bem legal. E aí comecei a estagiar, o meu estágio, não tem o SPA, vocês não fazem o SPA, isso, né? Isso. Também fiz o SPA. Então, meu estágio especializado, à época eu fiz sobre sexualidade, me apaixonei, mas eu já estava estagiando, na realidade, eu atendia crianças, e crianças com necessidades especiais. Então, assim, síndrome de Down, síndrome de Turner, e aí foi com essa população que eu comecei a trabalhar, a estagiar, e foi indo. E a partir daí, eu comecei a ver a necessidade de me especializar em algumas áreas. Então, por exemplo, a criança que ela é síndrome de Down, ela tem uma sexualidade às vezes muito aguçada, e eu não sabia lidar com isso. Eu ficava tensa, nervosa, e as mães vinham me perguntar, então tá, e aí como é que eu lido com isso? Eu falei, também não sei, né? E como eu não sabia, eu falei, gente, o jeito eu vou estudar, vou fazer uma especialização na área para poder eu entender o que está acontecendo, como é que o que eu tenho que falar para essa mãe, como é que eu tenho que orientar essa mãe. Daí eu fui. Comecei a trabalhar, fiquei trabalhando mais ou menos uns 3 ou 4 anos, somente com crianças especiais, principalmente a síndrome de Down. E quando, nesse período que eu estou trabalhando com essas crianças, também começou a aparecer, assim, alguns casos de violência contra a criança. E foi mais um desafio. O que eu vou fazer? O que eu teria que fazer? Para onde que eu vou encaminhar? E fui buscar justamente a psicologia jurídica em razão do que vinha aparecendo no campo. Na realidade, todo o desenho meu profissional, ele se deu a partir do meu encontro com o campo. As coisas foram te levando para isso. Foram me levando. Então, surgindo exatamente. Os problemas e como é que eu vou resolver? Aí você ia estudar. Isso. A partir da necessidade do campo, aparecia e tal. E aí, como é que eu lido com isso? A criança foi vítima, foi abusada, o pai bateu e a criança tem uma síndrome e a família não está cuidando direito. O que nós vamos fazer? Eu não sabia. Então, aí, a partir daí, poxa, mas tem uma especialização que vai te capacitar. Então, vamos lá. Vou fazer essa especialização. Então, o campo, ele começou a me mostrar qual era o caminho. Então, eu fui indo, né, por esse caminho. Bacana. Parabéns, hein? Mas o começo, assim, eu queria saber o que te levou para psicologia? O que te chamou a atenção, assim?
O que me chamou a atenção de ir para a psicologia é aquele velho sonho que a maioria dos alunos tem. No primeiro período a gente pergunta, né? Por que você veio fazer psicologia? Aí uns dizem, para me conhecer. Eu não queria me conhecer, não. Mas assim, porque eu vou ajudar muita gente. Esse era o objetivo, né? Então, no meu caso, não era para me conhecer, era para poder ajudar. E tanto é que eu, assim, a partir, né, dessa ideia de querer ajudar muita gente, eu caminhei aí por dentro da psicologia social. E a psicologia social, né, ela tem esse olhar de trabalhar muito com a questão de grupo, dimensionando assim, é maior, né? O campo de atuação, o leque dela é excepcional, então a gente pode trabalhar de diversas maneiras com a psicologia social. E foi a partir daí que eu comecei também a pensar a psicologia social, porque era o que atendia a esse primeiro contato, né? O que me levou. Então, se eu queria, na realidade, trabalhar e ajudar as pessoas, a psicologia social, principalmente psicologia social comunitária, ela me dava isso daí, para trabalhar, para ir, para conhecer, para ir a campo, para ir em comunidade, para fazer projetos. Então, isso me chamava muito. E era isso que eu queria. Tanto é que eu fiquei na dúvida logo no início, será que é psicologia ou serviço social? Porque o serviço social, né, meio que se confunde. Eu tive essa dúvida também antes. Será que é isso? Né? Será que é isso ou é serviço social? Mas aí depois eu fui vendo, não, é isso mesmo que eu quero. Eu quero, né? E a psicologia social atende a isso. Ela me atendeu nesse sentido. Que maravilha. Então, vai para outro momento agora aqui. Tem um momento aqui do Provoca Mente que é o seguinte, que eu te pergunto, falo o nome de uma pessoa e você me diz se você afaga ou se você provoca essa pessoa. Se você afaga é porque você concorda com aquela pessoa, você gosta daquela pessoa, admira aquela pessoa. Se você provoca é que você tem alguma questão com aquela pessoa, você pode ter alguma crítica, por que você provoca? Você diz pra mim porque você provoca. Então vamos aqui. Eu quero saber se você conhece e se você provoca Karl Popper. Eu conheço. Ai, gente, olha, eu sofri muito com isso. Foi horrível, porque, olha, no mestrado, eu tive um professor, olha, Karl Popper é sensacional, é espetacular, eu acho assim maravilhoso, porque ensina a pensar, ensina a questionar, vai falar do método indutivo, dedutivo, vai trazer tudo isso daí. Mas eu tive um professor que eu acho que não dava liga, e o cara era assim, de uma arrogância horrorosa. E aí, o que aconteceu? Eu odiei esse cara, eu odiava, eu achava horroroso, porque na realidade ele fala da ciência, ele fala da ciência, não é da filosofia, mas é da ciência filosófica. É uma abordagem um pouco diferente, porque você pegar a filosofia grega e estudar, né, e pegar todos e chegar até hoje a filosofia moderna, é bem diferente. O Karl Popper não. É a ciência filosófica. Então, como que se pensa, qual o pensamento dedutivo, indutivo, qual é a lógica. Se todos os gansos são brancos, se você vê um preto, então aí a tua teoria já foi por água abaixo. Então, ele fala muito disso. Eu acho que todo mundo tem que ler e tem que passar por isso, mas não é uma vingança não, gente, pelo amor de Deus. Mas você afaga ou provoca? Até agora você não disse. Mas eu, assim, vai ficar no meio termo? Nem afagar, nem provocar? É isso? Olha, eu acho que eu vou, como Nietzsche diz, por que tem que ser uma coisa ou outra? Né? Faz ser uma coisa e outra. Um momento afago, outro momento eu vou provocar, porque entendi, olha, é uma coisa horrorosa. Muito ruim. Mas o que tem para provocar ele? Por que você acha ruim? Porque, na realidade, eu acho que foi essa conjuntura. Esse cara, professor... eu acho que sim, foi um momento em que eu estava... Foi no primeiro período de mestrado, eu tive que ler Karl Popper, e aí...
eu não entendia muito de filosofia, não era uma área. Inclusive, foi a partir daí que eu comecei a querer ler filosofia. Então, tá vendo? Então, se você ver aqui atrás, você vai ver, né, os livros aqui todos, uma coleção enorme de filósofos. Então, e tem um grupo de leitura que a gente faz do Nietzsche, enfim. Bacana. Mas e que eu vi que tinha uma necessidade de ler filosofia, de entender, porque não se torna psicólogo se você não lê filosofia. Ninguém se torna psicólogo sem a filosofia. Até porque a filosofia é a base do conhecimento da psicologia. Então a gente tem que saber filosofia, tem que saber questionar, tem que saber pensar. E a filosofia ajuda muito na clínica. Mas é isso que eu tô falando. Eu acho que que naquele momento, e que foi um momento traumático para mim, porque esse cara me reprovou, eu fiquei reprovada nessa matéria dele, fiquei com ódio, né? Um ódio mortal. Só em pensar eu já fico com raiva, eu devo estar vermelha aqui, porque eu tô com raiva, eu fico com raiva. Foi uma coisa assim tão absurda, entendeu? Naquele momento eu não provocaria, eu provocaria, né? Hoje eu afago. Então eu acho que é um momento, entendeu? Naquele momento eu iria rejeitar totalmente, mas hoje eu afago porque tem uma necessidade nossa. Só dele ter te levado para filosofia mais profundamente já é um... Não, já foi um ganho, né? Já foi um ganho. Mas talvez a situação e a maneira como o professor ele colocou, e por isso que eu entendo muitas vezes o aluno que chega perto de mim e fala, né, e diz, poxa, o professor falou dessa maneira, não foi legal, ao invés de motivar, desestimulou e não sei o quê. Então, eu entendo por que esse cara, ele não conseguiu me dizer, me tirar o meu objetivo, mas eu entendo o quanto que isso, né, para alguns alunos, ter essa dificuldade pode ser algo que vai desestimular. Ele vai desistir. Não estou falando que é todo mundo, né? Mas sim. No meu caso foi um grande estímulo. Falei, filha, porra, eu vou, entendeu? Agora, eu tenho que aprender esse negócio. Sim, entendi. Vamos saber aqui de outra pessoa, se você afaga ou provoca Freud. Esse eu afago demais, gente. Esse é assim, uma paixão que já começou na graduação. Então eu tive excelentes professores que puderam dar essa base. O grande Luiz Querolin, que foi um professor maravilhoso, foi assassinado, né? E eu fiz muito tempo grupo de estudo com ele, com Luiz Querolin. Então, eu fiquei 5 anos fazendo grupo de estudo com ele, no consultório dele. Foi algo, assim, maravilhoso. Até porque ele lia em alemão a coleção, né, do Freud, e ele passava para nós, do grupo, o que ali não estava traduzido de acordo com o alemão. Isso dá uma outra visão. Nossa, eu sou apaixonada por Freud. Eu acho que podem falar o que quiser, mas ele é bastante atual. O mal-estar na civilização tá aí pra gente falar hoje, né? Já entendi. Quem não entendeu, que vá atrás de saber o que é esse mal-estar aí. Eu quero saber, outra pessoa aqui, eu não sei se você gosta de falar desse assunto não, mas eu vou te provocar aqui mesmo. Se você não quiser falar nada, se afaga ou provoca, fica à vontade também, mas eu vou entrar aqui nessa pergunta. Você afaga ou provoca Lula? Fala pra gente. Gente, esse cara quer me matar hoje. Vocês estão entendendo isso? Não quero arrumar problema pra você não. Se não quiser falar, não fala. A gente até corta. Gente, eu assim provoco. Eu não tenho nada de afagá-lo. Não tem como afagar. Assim, me desculpe aí os petistas, mas eu não consigo. Pra mim... Eu não consigo ver nada ali que tenha trazido de bom, seja para... mas e as políticas públicas e isso e aquilo? Ainda assim, eu não consigo ver nada de bom no governo do Lula. Não consigo ver.
Até porque eu acredito. E aí é o meu modo de pensar, sou eu, Antônia, dizendo. Respeitemos a opinião eu alheia. acredito que o povo necessita de trabalho, não é de bolsa alimentação. Né? Necessita de ser capacitado para o trabalho. Quando eu falo isso, eu estou falando o seguinte, que as políticas, muitas políticas que são pensadas para o Brasil e que são oferecidas, elas, na realidade, elas não entendem qual é a necessidade genuína daquele indivíduo. É uma política que vem de cima para baixo, é uma política verticalizada, que não vai a campo, que não entende, que não vê a realidade e oferece alguma coisa. Para mim, é uma manobra para votos. É para angariar votos. Para Mais angariar. do que para resolver o problema, como você foi estudar para resolver o problema. Você viu problemas no campo e foi estudar para resolvê-los. Para resolver. Então, eu não acredito em política que seja elaborada e oferecida fora da realidade do sujeito, sem que eu interaja naquela realidade, sem que eu entenda qual é aquela realidade, sem que eu vá no campo e entender. Então, a partir desse entendimento, daquilo que eu vejo, eu posso oferecer. Mas aí está o desejo do sujeito, né? E aí tem um olhar do psicólogo que vai entender esse desejo. Então, qual é o desejo do sujeito? Ah, mas você está... a partir desse desejo, então cada um tem um desejo, como é que você vai oferecer? Lógico que cada um tem um desejo, né? E fica muito difícil você atender o desejo de cada um, não é isso. Mas quando a gente fala de uma política em que a gente está falando de educação, em que a gente está falando de trabalho, né? E de tudo isso, então, ver, tá dentro das possibilidades do indivíduo, daquilo que ele gosta de trabalhar, o que pode ser oferecido, o que pode ser ali, qual é a capacitação que aquele indivíduo ele pode receber naquele momento. Então, eu acho que é ver isso, sabe? É enxergar o sujeito dentro do seu processo. E eu acho que isso não é feito em nenhuma... Eu não vejo isso dentro do governo. Isso ainda não aconteceu aqui ainda de forma verdadeira. Não consigo, não vejo e profunda. E muito bom, muito bom. Adorei a sua explanação aí. Foi ótima, excelente, aliás, para o momento. E vamos aqui, quero saber se a humanidade tem jeito. Fala pra mim. O que você acha? Eu acredito que tenha, sim. Eu acredito. Eu acredito na humanidade. Tanto é que se não fosse assim, eu não seria psicóloga, né? Eu acredito na transformação, eu acredito na mudança, eu acredito que o indivíduo ele possa se enxergar e se ver de uma outra maneira, então eu acredito nisso. Eu não posso condenar e dizer, todo mundo da humanidade é ruim. Não é isso. Eu acho que tem sim possibilidade de mudança. Sim. Acredito que a maioria não seja ruim, né? Mas a gente tem que aprender, tem que evoluir. Tem muita coisa para evoluir ainda, né? Não, eu acredito, pelo menos eu acho, né? Assim, que tem muita coisa para evoluir, tem muita coisa que a gente tem que aprender. E quando eu falo isso, estou falando de mim também. Quanta coisa eu tenho que aprender ainda, né, na vida. Quanta coisa ainda tem que evoluir, eu tenho que entender. Mas, assim, quando a gente fala, a humanidade tem jeito, para mim tem, porque se eu pensasse diferente, se eu não apostar nesse sujeito, eu não seria psicóloga. Então, eu acredito muito na transformação, que o indivíduo ele pode se transformar sim, ele pode se conhecer melhor, tem esse autoconhecimento, se entender, tem várias possibilidades de ser, de estar, de existir no mundo. Eu acredito nisso. Maravilha. E o que é o amor para você? O amor para mim aí a gente tem que explicar o que é o amor, né? Não é o objeto daquilo que eu desejo, mas eu entender o que é o outro e poder oferecer algo para ele. Não sei se deu para entender. Porque a gente tem um amor muito idealizado, né? Eu quero casar com quem? Com o príncipe encantado, né? Eu quero um homem que seja X, Y, Z e não sei o que. Eu quero uma mulher assim.
E aí, pode ser que isso se apresente e que você se apaixone por isso, né? Mas aí eu chamo isso de um amor objeto. Na realidade, são as suas projeções naquele sujeito. Então, não é você olhando para esse sujeito. Qual é a necessidade desse sujeito? O que ele pede nessa relação? Será que eu posso oferecer? E aí, quando eu falo assim, oferecer, é atender no mínimo, minimamente, o que pode ser trocado nessa relação. Não que aquele indivíduo, ele vá atender as minhas expectativas, porque aí eu não estou amando, eu acho que estou amando e não estou amando, tá? Então, quando a gente fala de amor, é exatamente isso, é você entender quem é o sujeito, né? E será que eu posso lidar com esse sujeito? Eu posso, na realidade, aceitar a maneira diferente dele ser? Não é aquilo que eu quero que ele seja, mas eu olhar para esse sujeito... Não aquilo que eu idealizei, mas o que ele é de fato. Mas aquele que ele é de fato. Então, amor, para mim, é esse acolhimento, é eu entender quem é esse sujeito e acolher de fato. Assim, eu acho que, inclusive, nas relações, em muitas relações... essas relações elas não dão certo porque nós vamos com essa expectativa. Já vamos com um sujeito idealizado. Então, quando você acha, ele é um objeto daquilo que você quer e não realmente uma relação. Você não se relaciona com o outro, você se relaciona contigo mesmo. Deu para entender? Ou tá muito confuso? Não, deu para entender. Deu para entender. Agora aqui o seguinte, o que significa o sexo para você? O sexo para mim, ele tá muito ligado às trocas, né? Essas trocas afetivas, na realidade, que pode ser com uma pessoa que você ame e pode ser simplesmente com a pessoa que você não ame, porque muitas pessoas vão se relacionar por necessidade, né? Tem a necessidade do sexo, outras pessoas não tanto. Então, eu acho que isso vai depender de sujeito para sujeito. Para algumas pessoas somente se relacionam com aquela pessoa que ama muito, que tem muito afeto e que aí tem essa entrega. Para outras pessoas isso vai ser indiferente, porque não importa muito o afeto, o que importa ali é a relação sexual. E eu acho que o sexo não é somente a transa, mas ele começa muito antes. O sexo tá no olhar, o sexo tá no comportamento, o sexo tá num sorriso, na maneira em que a pessoa se expressa, na maneira em que a pessoa se relaciona com o outro. Tudo isso faz parte da sexualidade do indivíduo. E o sexo também faz parte dessa sexualidade. Então é um conjunto, o sexo é um conjunto. Não é somente uma relação, né? Trepou e pronto. Não é isso. Vai além disso daí, o sexo. E eu quero saber coisa fácil agora. Agora eu vou perguntar coisa muito simples. A loucura existe? Fala pra gente. A loucura? Ela existe, né? Para o DSM-5, né? O CID-10. Ela vai existir. E lógico que nós que estudamos, que somos da área da saúde, entendemos que esse sujeito apresenta uma alteração psíquica. Mas a maneira de olhar é diferente. Porque quando eu falo DSM-5, e isso é muito complicado, porque muitos alunos, às vezes, eles necessitam de ter algo muito concreto para poder apontar e falar, olha, esse sujeito aqui ele tem esquizofrenia, esse sujeito tem borderline, PMD, tem a psicose maníaca depressiva, né? Necessita desse rótulo até para se autoafirmar como psicólogo. A psicologia ela não utiliza disso, ela não vai se utilizar desses rótulos para poder tratar. Então a gente sabe que esse sujeito ele pode sim ter uma alteração
ele pode ser um psicótico, pode ser um borderline, isso orienta uma clínica, orienta a nossa clínica, então eu saber como é que eu vou me relacionar com aquele sujeito, porque eu sei que alguns comportamentos são apresentados dentro daquela, né, nosologia, naquele enquadre do sujeito, mas para o psicólogo, a loucura existe? Existe, mas nós não vamos ver a loucura, né? Nós vamos ver o sujeito que é portador de um transtorno, não a doença do sujeito, mas o sujeito da doença. É algo diferente. Sim, sim, sim. É esse sujeito que é importante para nós. A maneira como ele lida com a doença, a maneira como ele, né? Porque às vezes eu vejo muito isso. Mas é importante saber qual doença ele tem, qual transtorno ele tem. É importante a gente reconhecer. Reconhecer. Sim. Então, por exemplo, se eu reconheço que ele tem um transtorno, vamos supor, ele é psicose maníaca depressiva, ele tem uma alteração, né? Ele pode ser o sujeito que tem aquela alteração do humor. De repente ele mudou o humor, então eu tenho que entender. Então eu posso estar atendendo um sujeito desse que ele está ali rindo, e daqui a pouco ficou puto da vida, ficou com raiva. Opa, eu estou entendendo que o quadro dele é esse, né? E aí eu vou entender aquela situação. Até para que aquele que está começando agora não fale assim, puxa vida, fui eu que provoquei isso. Pode até ter sido na relação terapêutica, isso, né, acontecer desse sujeito num momento em que você faz uma intervenção, ele saia dessa alegria e fique meio que puto. Isso é natural que aconteça. Mas o profissional, ele tem que entender que aquilo faz parte do quadro clínico do paciente. Que não é algo que, fui eu culpado, não existe isso. Isso faz parte do quadro clínico dele. É a partir desse quadro clínico, né, que nós vamos entender melhor como é que eu vou acompanhar esse sujeito no meu consultório, como é que eu vou acompanhar esse sujeito, seja dentro de um hospital, se eu trabalho como psicólogo hospitalar, enfim. Isso orienta como, eu tenho que encaminhar, não tenho que encaminhar, ele está em surto, não está em surto, esse reconhecimento, mas não o rótulo. Então nós não trabalhamos com rótulo, nem colocamos isso, né, num relatório, nada disso. Eu oriento muitos alunos que não façam isso. Entendido. Tem alguns alunos que vão assistir isso aqui e eu queria saber o que você acha. A faculdade, ela te alimenta totalmente? Ou você, fora dali, precisa buscar também? Ou a faculdade já basta? Esse garoto tá querendo me matar hoje, eu vou sair daqui roxa. Eu vou sair daqui roxa. Fala pra gente. Bota pensamentos da Antônia pro mundo, a gente precisa saber de coisas. Ai, meu Deus. Olha, eu vou dizer para vocês que a faculdade é um pequeno início, só isso. Ela não capacita o sujeito, ele não sai psicólogo da faculdade. Não sai. E por que não? Porque ainda falta a experiência, ainda falta muita leitura, ainda falta o indivíduo, ele conseguir, na realidade, aplicar a teoria à prática. Eu acho que isso fica faltando na faculdade, nas universidades. Eu não estou falando só de hoje, não. A época quando eu me formei, também eu já via assim. Então, o que eu faço agora com essa teoria? Como é que eu vou aplicar essa teoria? Então, para isso, não existe o ensino. O que a faculdade faz? Ela te ensina o quê? Teorias. E teorias. Aí você vai para o SPA. Aí no SPA, que são teorias importantes, né? Também. Sim. São teorias super importantes, são altamente importantes. Todas as teorias que nós aprendemos são muito importantes. Aliás, inclusive, eu acho,
aí é a minha opinião, que falta teoria. E aí o aluno vai me matar, porque, não, mas já são muitas... Não, mas falta teoria. Principalmente quando eu estou falando a filosofia. Filosofia tinha que ser algo assim de, sei lá, 3 períodos tendo filosofia. E ainda seria pouco. Porque é o que capacita o profissional a pensar, a refletir, a questionar. Então, e o que nós precisamos é isso. Precisamos refletir, questionar o paciente, intervir nesse paciente, junto a esse paciente. Então, tudo isso, a base que é dada, né, é pouca, é muito pouco. A teoria que nós temos na faculdade, ela é pouca. Então, saiu da faculdade, tu tá capacitado? Não, que aí agora você vai ter que começar a estudar. Saiu da faculdade, você vai ter que começar a estudar. E rever todas, porque ali é só, assim, é uma apresentação, você tem uma apresentação de várias teorias, que inclusive é bacana isso, é legal, porque a partir dessa apresentação de várias teorias, você vai até optar por aquela, me identifiquei mais com essa ou com aquela, e vai aprofundar, vai ter um olhar mais aprofundado para aquela teoria, e isso eu acho importante, mas você sai psicólogo? Não sai, porque ainda carece de ter uma supervisão, de leituras, grupos de estudo, para ir se capacitando, saber como é que vai pensar, como é que você vai intervir numa situação e outra. Então, talvez isso seja muito pouco na universidade, é muito pouco. Tá vendo, gente? Quer moleza, vai ser músico. Agora, psicologia... Brincadeira, gente. Para ser profissional em qualquer área tem que estudar muito, inclusive na música. Eu penso que é só pegar um instrumentozinho e é só profissional. Não é assim não, gente. É muita batalha, é muita relação. E aqui na psicologia ela tá mostrando aqui e ela tá instruindo. O que ela tá falando aqui é instruindo. Para as pessoas, que não é assim, se formou e acabou. Se formou e vamos... continuar estudando. Porque não acaba ali, não tem como. Eu acho que toda profissão, por exemplo, você é estudante de psicologia, você trabalha com a música, então, para você chegar a um patamar razoável de conhecimento, você tem que estudar, não tem como. Então, isso, pensar... fez a faculdade, pronto, estou pronto. Não está pronto. O caminho para que você fique pronto, eu acho que ele nunca acaba, porque eu não me sinto pronta. É verdade, é verdade. É um caminho muito longo, muito longo. Muito, muito, muito bem colocado. Estou adorando isso aqui, estou adorando essa bagunça aqui. Se você estivesse nas últimas, nos aparelhos e pudesse escolher, você quer ir aparelho assim, respirando lá, desesperado. Escolheria desligar as máquinas ou ainda permaneceriam ligadas ali? Fala pra gente. Não, eu já falei pro meu marido, é o seguinte, se eu tiver que ficar máquina sofrendo, eu odeio o hospital, então se eu tiver que ficar sofrendo isso e aquilo, por favor, me mate, eu não quero ficar, eu não acho que ficar no hospital, eu acho que é um sofrimento enorme. Muitas vezes a medicina, eu não estou falando mal de médico não, pelo amor de Deus, se alguém vai escutar isso, tá, mas não é isso. Mas muitas vezes o médico, ele faz aquele juramento, meu irmão é médico, tá? Eu só estou falando isso, mas meu irmão é médico. Muitas vezes se faz aquele juramento e tem que salvar a vida do indivíduo a qualquer preço. Não quero que minha vida, eu não quero isso para mim. Se eu tiver, infartou, parou, não vai me ressuscitar, pelo amor de Deus, me deixa lá quieta, deixa que eu morra em paz. Eu não quero ser furada, eu não quero ser espetada, rasgada, eu quero morrer em paz. Inclusive tem até um documento que se faz, que é um documento que você já fala e já deixa escrito que você não quer que tenha esses procedimentos com você. Que é uma maneira, eu acho que isso, os médicos não vão gostar muito, eu sei disso, mas eu não quero isso para mim, eu quero que me deixe morrer em paz. Se puder, inclusive, usar, hoje tem tratamento
que é o paliativo. Então, se puder, que seja assim, mas que me deixe em paz. Viva a escolha individual, né? É isso aí, a escolha é individual. Tem gente que vai querer ficar lá, né? Sendo entubado, não sei o que, eu não quero. E qual é a sua relação com a morte, aproveitando aí, seja? Olha, a minha relação com a morte, até o meu pai morrer, era de muito medo. Depois que meu pai morreu, eu passei a não ter medo mais da morte. E aí eu não sei, ainda não consegui trabalhar isso em análise, né? Porque até hoje eu faço análise, mas eu não sei, eu não consegui trabalhar isso em análise. Mas eu acredito que eu tinha muito medo de morrer antes do meu pai e de não cuidar dele até o falecimento dele. E eu pude cuidar dele até... Ele faleceu agora, tem pouco tempo, 21 de abril agora. E depois disso, a minha relação com a morte mudou. Até então eu tinha medo. Aí a partir dali, graças a Deus eu pude velar, porque a gente está num momento que a gente não está podendo velar, não está podendo passar, né, por todo aquele ritual de velar, de estar ali com o morto, que foi diferente no caso, porque meu pai não morreu de Covid, ele infartou. E eu pude passar por tudo isso, por todo esse procedimento aí, por todo esse processo, né? E olhar, né, uma pessoa querida que está ali, isso mudou muito para mim. Foi algo espantoso. Eu mesma fiquei espantada com a minha reação, que hoje eu não tenho mais medo de morrer. Interessante. Você é religiosa? Não. Eu já transitei por algumas religiões aí, mas não. Não tem religião nenhuma? Não. Hoje, assim, que eu gosto, às vezes, é ir na igreja. Isso eu gosto. Mas, olha só, eu gosto de ir na igreja, mas se me convidarem para ir na macumba, eu vou. Se me convidarem para ir na igreja cristã, eu vou. No candomblé, eu vou. Eu não, assim, não tem algo assim, não, eu gosto de tudo. Eu acho que o candomblé é uma festa muito grande, legal pra caramba. Eu acho que a igreja cristã, às vezes, tem lá aquelas músicas que todo mundo, né, grita e dança, também é legal pra caramba, acho animado. Gosta de festa, né? Eu gosto de estar... Ela acha que o culto é a festa. É isso. Então, assim, não é algo assim, me identifico com isso. Acho que é isso. Você comunga, né? Você tá ali comungando com as pessoas. Comungando com as pessoas. Na realidade, é isso que eu faço. Eu gosto de estar com as pessoas, comungando com as pessoas. E talvez eu nem goste tanto da religião. Eu gosto de estar com as pessoas. Então, por isso que quando... vamos, acho legal. Você gosta? Gosto, acho bacana. Vamos lá, né? Vamos. Se houver reencarnação, como e onde você gostaria de voltar? Você acredita em reencarnação? Pois é, isso aí é uma questão, porque eu tenho um irmão que é kardecista e ele vive falando desse negócio e eu não acredito, não. Mas eu não sei, eu acho que se eu tivesse que voltar, eu acho que eu ia pedir para ter a vida que eu tive mesmo, essa minha vida mesmo. Eu acho que eu não queria nada assim, eu quero ir lá, não sei para onde, Eu acho que assim, que foi tão... Tudo que eu passei na minha vida foi tão bom, e eu tô falando tudo de bom e de mal, né? Foi muito bom, foi o que me fez ser o que eu sou hoje, né? Intensa, que sou eu, Antônia, né? Então, eu não nego isso. Eu acho que quando alguém faz essa pergunta e quer, não, eu queria fazer, né? Eu acho que mostra tanto uma insatisfação. Sim. E lógico que eu não estou contra ninguém que responde dessa maneira, não. Mas eu acredito que traz tanto uma insatisfação, né, da tua trajetória, né? Talvez eu respeite muito a minha trajetória. Eu tenho esse respeito, né, por mim e por tudo aquilo que eu consegui. E você é feliz? Sou muito feliz, né? E assim, eu não posso dizer, eu sou feliz num todo. Não, eu sou feliz no momento que tem que ser feliz.
tenho raiva no momento que eu tenho que ter raiva, quer dizer, que eu considero que tem que ter, né? Então, felicidade para mim, né, se a gente pode definir para cada um, é na realidade você poder ser aquilo que você é quando você quer ser. Então, não tem nenhum impedimento de ser aquilo que eu sou. Então, eu nunca me prendi muito às questões de regra, as regras sociais. Você não pode isso porque aquilo não sei o quê. Então, isso foi um tormento, inclusive na minha adolescência, com a minha mãe, porque eu já era assim. Eu não acreditava nessa questão de regra, que tem que ter regra social e que tem que ser assim ou assado. Então, quando eu me libertei disso, né, eu percebi, nossa, como que eu sou feliz, entendeu? Como eu sou feliz de não me amputar, de não me deixar me limitar por algumas regras, que algumas eu sigo porque eu considero que são essenciais e outras não. Por exemplo, respeitar o outro, né? Então eu faço tudo que eu posso fazer e que não vá desrespeitar o outro. Você sendo tão feliz assim, muito feliz, você sofre? Sim, porque na felicidade tem sofrimento. Você não consegue saber o que é felicidade se você não sofre. Sabe como? Porque é algo sempre assim. Você não tem como dizer assim, eu sou feliz, 100% feliz, eu não tenho dificuldade, não, e não adianta. Talvez isso seja uma fantasia, sabe? Eu acho que isso aí é uma grande fantasia de que todo mundo é feliz o tempo todo. Não! As pessoas têm um momento que são felizes, outras elas estão sofrendo e vão sofrer, né? Tem momentos que são horríveis, em que eu sofro, né? E muito. Você sofre com o quê, por exemplo? Por exemplo, eu sofro com saudade do meu pai, é um sofrimento para mim ainda, né? Porque a saudade, ela dói muito, né? Então eu sofro bastante com isso, sofro com algumas lembranças que eu tenho. Agora sim, eu não tenho aquele sofrimento de que eu não fiz isso, né? Eu fiz tudo o que eu me propus a fazer, eu fiz, e tudo que eu achava que era bom para mim, eu fiz. Entendeu? Então não teve nada que eu não. Então eu não tenho aquele remorso. Poxa vida, agora eu tô nessa idade, não fiz isso, não. Eu fiz tudo que eu gostaria de fazer. Mas, assim, é lógico que tem algumas situações na vida que não tem como, é inevitável, você sofre. E você chora? Choro muito, bastante. O que faz chorar? Eu sou uma pessoa que... o que me faz chorar, por exemplo, uma bela música me faz chorar. Eu adoro, né? Então me faz chorar. Um filme me faz chorar. Lembranças bonitas me fazem chorar. A saudade que eu tenho do meu pai, porque eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu irmão. Então eu tenho uma história de perdas que foram grandes e dolorosas. Meu irmão foi assassinado, né? Então tem um negócio brabo aí que eu tive que fazer reconhecimento no Instituto Médico Legal. Então essas cenas, elas me impactam bastante, né? E que não foram fáceis para mim, né? Ter que ir lá, ter que entrar, ter que ver, entendeu? E isso me faz, ainda é muito impactante para mim. Foi um assalto, assim? Ele foi assassinado, meu irmão foi assassinado. Vida louca. Agora eu quero saber de você. Vida louca. O que é a vida? Muito simples essa aqui. A vida é louca. É uma vida louca. Eu acho que a vida é isso. Vida é isso. É isso que eu acabei de falar, né? São altos e baixos. Não existe, ela não é plana, não existe isso.
Acho que a gente vive aí, né, subindo e descendo morro. Eu acho que é bem assim, esse movimento constante. Não é linear. Talvez até ficasse muito chata se a vida fosse linear, né, aquela coisa mesmice e tal. Mas não é. A vida, para mim, é isso, é você ter a intensidade de viver todos esses momentos. Os momentos que são legais, alegres, né, que são momentos de felicidade, são momentos que são muito tristes, que a perda de um ente querido é algo muito triste. São momentos em que você tem, sei lá, tá apático, né, mas talvez numa neutralidade maior com a vida, não tá nem para um lado nem para o outro, parece que fica meio que estável a vida. Então é isso, ela é uma gangorra o tempo todo, né? Não é linear, e talvez se a pessoa pense que sua vida é linear e que não tenha nada disso, eu acho que deve ser muito chata. A vida de uma pessoa deve ser muito chata. Eu acho que ela é composta de muitas coisas, né? De potência, de transformação. A vida, ela é uma potência, ela é uma transformação. E que você tem que vivê-la em todos os seus aspectos, seja de felicidade, seja de dor, seja de medo, de ansiedade, de tudo, né? É viver. Isso para mim é vida. Aquela pessoa, eu nunca senti raiva, eu sou boazinha, eu sou, né? Não sei, eu fico pensando, será que ela está vivendo? Será que ela está se dando a oportunidade de se conhecer de uma forma mais integral no seu todo? Porque nós temos tudo isso. O bem e o mal, né? Como eu falei, o santo, o louco, é tudo, porque a vida é isso. Ainda bem que isso aqui está gravado, gente. Vocês podem voltar a hora que vocês quiserem para ouvir de novo, gente. Que maravilha. Então é o seguinte, qual é a pergunta que eu não te fiz que você gostaria que eu fizesse? Vamos lá. Qual a pergunta que você... Gente... Se tiver alguma também. Você falou de... Por que você não falou de música comigo? Poxa! Música? Então fala aí, o que você gosta da música? O que você gosta de ouvir? Fala pra gente. Eu gosto de ouvir música popular brasileira. Sou apaixonada. É mesmo? É. E você... Muito. Adoro. Você escuta onde? Em casa? Escuto em casa no aquela Spotify. Spotify. Spotify, não é isso? Spotify. Eu escuto muito no Spotify, isso aí. E vai a show também? Adoro ir a show. Amo ir a show. Sou maravilhada. Adoro muito. Então fala uma música que você mais gosta. Tem alguma, não? Fala duas, então. Se quiser. Só uma que eu gosto, que você gosta de música. que eu amo. Uma que sim. Posso cantar? Fica à vontade. Gente, vocês não saem correndo não, vou cantar, tá? Fica à vontade. Assim, uma que fala assim. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu... caçador de mim. Temos uma cantora aqui, gente. Tá vendo? Pra ela é fácil, com tanta teoria, pra ela é fácil ser uma profissional. Ela já canta, agora vai virar profissional, é mole. Eu amo essa música. Maravilhoso. Então, que maravilha. Ainda cantou aqui, né? Tirou onda, Antônia de la Cruz. Muito obrigado pela sua presença nesse programa. Fala o Instagram para as pessoas. Você tem Instagram, essas coisas, Facebook? Eu tenho Facebook, Antônia de la Cruz. Nos dois, tanto no Face quanto no Instagram, é Antônia de la Cruz. Eu coloco lá. Então sigam ela para saber lá algumas coisas, ou então, sei lá, para entrar em contato, perguntar alguma coisa, se ela quiser e puder ajudá-los, ela está ali para isso.
A gente sempre dá o contato aqui, né? Porque Sim, as pessoas... pode procurar. Eu coloco alguns textos, pequenos textos, porque muitas pessoas gostam muito de colocar foto, né? Falar onde tá. Eu coloco, às vezes, também foto, aonde eu tô, tal, viajando. Mas acho que ultimamente eu tenho colocado assim mais... São textos, pequenos textos, que eu coloco ali a psicologia em pequenas doses. Que Então, maravilha. assim, e aí tem um textozinho do Nietzsche, aí tem de Freud, de Jung, Hannah Arendt, enfim. Mas são bem pequenos, só gente tudo boa. assim, são textos bem pequenininhos que eu divulgo lá. Então, tá? sigam a querida Antônia de la Cruz. E a gente vai estar o nome aí escrito para vocês vão saber como é que é. E fala aqui, ó, meia dúzia de loucos assistem esse programa aqui, ó. É uma bosta. Meia dúzia. Aí você vai dizer para essas meia dúzia de pessoas aqui, faz uma mensagem para ela, fala o que vocês quiserem, fala uma mensagem aqui para quem você quiser. Para quem você quiser. Para quem eu olha ali e fala o que você quiser. Para quem eu quero mandar. Para quem você quiser. Para quem você acho que quiser. é para todo mundo. E o que você quiser. Eu acho que é para todo mundo que assiste o canal do Cris. Eu acho que é uma mensagem para todo mundo. Que não se deixe amputar na sua vida. Viva intensamente. Não se negue. Deixe com que você seja atravessado por diversos sentimentos. Não negue, não se negue, nunca. É isso que nós somos, simplesmente humanos. Então, todos os sentimentos fazem parte de nós. Já que a tônica é essa, deixe com que flua, porque nós somos fluxos o tempo todo. Coisa linda, maravilhosa, tá dado o recado aqui. Somos humanos, demasiado humanos. Demasiados humanos. Muito obrigado. Como diz Nietzsche. Essa sabe muito, Essa é uma paixão, gente. Obrigado, Antônia. Eu que agradeço. Muito legal. Obrigado vocês aí, tá? Até o próximo Provocamentes. Beijos. Beijo.